Soberano Deus Pai, diante do Senhor estamos prostrados neste momento, meu Pai. Por mais esse dia de aprendizado, de ensinamento, mais essa segunda-feira, mais essa semana que o Senhor nos permitiu estar iniciando. Pai, louvo e engrandeço o teu santo nome, glorifico a Ti. E pelo teu Filho amado, Jesus Cristo, lhe peço que o Senhor guarde cada um aqui presente, guarde a vida do pastor que estará ministrando a palavra. Pai, te peço que o Senhor abra as nossas mentes, abra os nossos corações para receber aquilo da parte do teu Santo Espírito que devemos ouvir, devemos aprender e colocar em prática em nossas vidas. Pai, que o Senhor esteja na direção desse ensinamento, que o Senhor tome o teu primeiro lugar na vida de cada um aqui, no lar, na família de cada um aqui. Pai, estamos aqui porque necessitamos do Senhor. Poderíamos estar fazendo a vontade da carne, estar deitados, assistindo TV, saindo, mas escolhemos estar aqui, a melhor parte, no melhor lugar possível, que é ouvindo a tua palavra, aprendendo da tua palavra. Pai, receba de nós o melhor, a nossa adoração, receba de nós, meu Pai, nosso coração aberto, receba de nós o que possamos lhe ofertar de melhor em nós, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, guarda cada um aqui, nos permita o livramento nessa noite, nos permita curas, libertações, transformações, e que através da tua palavra a nossa fé venha a ser vivificada, através da tua palavra seja manifestada em nós o teu querer e a tua vontade. Assim eu louvo, agradeço, apresento a vida do pastor, e que o Senhor conduza com a tua vontade, com o teu querer, ministra primeiramente ao coração dele, aos pensamentos dele, aquilo que o Senhor quer passar para nós. Louvo e engrandeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Apocalipse de João, capítulo 2, a partir do verso 8, que assim nos diz o texto sagrado. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva. Isso é o Senhor Jesus ditando para João, como se ele estivesse olhando para João e estivesse dizendo: Ô João, é você que se achou aí o mais amado, pega aí a tua pena e vamos escrever aqui. E essa carta, primeira você fez lá para Éfeso, essa vai para Esmirna. Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Queridos, quando o Senhor diz que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver, dado até o aspecto cultural das pessoas daquela época, o Senhor Jesus, até no seu ministério terreno, ele usava de muita parábola para facilitar a compreensão. Em Apocalipse, a gente vai ver o Senhor não usando de muita parábola, mas ele associando a mensagem dele ao que era a cultura da época. Então, Esmirna era a segunda cidade mais importante da Ásia Menor. Ela ficava atrás de Éfeso, é como se Éfeso fosse a capital daquela província e Esmirna fosse a segunda. Mas para o Império, Esmirna era muito importante. Primeiro porque existia uma história por trás daquele momento em que o apóstolo estava registrando, ou seja, até o final do primeiro século. Naquele momento, Esmirna já era uma cidade milenar, né? Ou seja, uma cidade muito antiga. E Esmirna havia passado por uma destruição muito grande. Nessas guerras de conquistas, a cidade foi dizimada e a cidade ressurgiu. Então, eles tinham um orgulho muito grande. É como os japoneses têm com relação à Segunda Guerra, em que duas cidades do Japão foram praticamente dizimadas, né? Teve uma destruição muito grande. Que o Japão ressurgiu após aquilo, então os japoneses têm um orgulho muito grande. Então o povo que vivia em Esmirna, eles tinham esse bairrismo em função da cidade ter sido destruída e depois reconstruída. E o nosso Senhor Jesus, ele pega esse aspecto da cultura para dizer quem ele era. Porque se eles tinham esse Esmirna como aquela que morreu e ressuscitou, como aquela que era, deixou de ser e voltou a ser, Jesus acaba se comparando e se colocando maior do que ela para que as pessoas tivessem a dimensão de quem ele era. A gente sempre fala que Apocalipse não revela só o tempo do fim,
mas revela quem é o Senhor Jesus. Eu não sei por que as pessoas têm medo do Apocalipse, e não deveriam ter, porque a própria revelação do Senhor Jesus. Ah, pastor, mas tem algumas figuras e tal que metem medo. A gente vai chegar lá. Então o Senhor se apresenta, pede para João se apresentá-lo como aquele que morreu e tornou a viver. Ele faz uma associação do martírio dele com a própria história da cidade, para poder identificar, para poder se aproximar ao destinatário daquela carta, que era a igreja em Esmirna. E ele continua no verso 9, que assim diz: Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Queridos, quando o Senhor diz que conhece as aflições, não é conhecer por ter um dicionário de uma série de aflições, é ser participante das aflições. Quando ele fala em pobreza aqui, é a pobreza física. A igreja em Esmirna era uma igreja muito pobre, muito pobre. Muito embora a cidade fosse uma cidade muito rica, uma cidade riquíssima, porque era uma cidade muito comercial, mas a partir do momento em que você dava início ao teu processo de conversão ao cristianismo, você era isolado, você perdia o seu emprego, né? Você era isolado da sociedade e isso te levava a uma condição de pobreza. Então, no texto, quando o Senhor fala que a igreja era pobre, a igreja era literalmente pobre. Ele está falando aqui de um aspecto físico. A pobreza existia por demais nessa igreja em função da opressão do império e também da opressão do judaísmo. Então, quando você saía do judaísmo, se convertia ao cristianismo, você era isolado. Você perdia seu emprego, você perdia o seu espaço na sociedade, e o que tinha para lhe esperar era a pobreza. Depois nós vamos fazer uma aplicação disso para os nossos tempos, que eu acho bastante interessante. O Senhor diz: conheço as suas aflições e a sua pobreza. Quando ele fala de aflições, queridos, ele está falando de perseguição. A gente viu que o contexto de quando esse livro foi escrito era um contexto de muita opressão pelo império. Mas você imagina uma opressão, você multiplica ela por 100. Esmirna era uma cidade importante para o império porque foi uma das primeiras cidades que aderiu ao culto ao imperador. Em Esmirna, inclusive, foi construído um templo para se fazer a adoração ao imperador Tibério. Então, era uma cidade em que o império não só pedia para que você visse o César como um deus, mas ele exigia. Ou seja, você tem que adorar. Você quer viver aqui, então você tem que se curvar sobre a imagem do imperador. Você tem que dizer que ele é o seu Senhor. Então Jesus está dizendo àquela igreja que ele tinha conhecimento do que estava acontecendo com aquela igreja, ele tinha conhecimento daquelas aflições. E ele continua: conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Essa riqueza que o Senhor está falando, ela é a riqueza espiritual, ela não é a riqueza física. E essa riqueza espiritual, ela é construída justamente por você passar por essa situação de aflição e você não esmurecer. E você continuar sendo uma pessoa corajosa como era a igreja naquela época. Ela não cedia à pressão do império. Para vocês verem a diferença entre essa igreja e a igreja que nós vimos na segunda-feira passada, onde o Senhor fazia ali um elogio, mas depois ele trazia aquela advertência, não vai ter advertência aqui. O Senhor só faz elogio a Esmirna. E é muito interessante a gente fazer uma aplicação sobre a igreja moderna, sendo que para o nosso Senhor, para Deus, a igreja provada por Ele, era a igreja que sofria. Não era a igreja que coloca uma placa na frente dizendo deixe de sofrer, venha para cá. Completamente ao contrário.
O sofrimento faz parte da jornada do cristão? Sim, faz parte. É obrigatório? Não, mas pode fazer parte. Nós servimos a um Deus que ele é soberano, então fica sobre a escolha dele ou não que na sua jornada haja ou não sofrimento. Se não tiver sofrimento, o que você deve fazer? Dar graça. E se tiver sofrimento, você também vai dar graça, também vai agradecer. Em tudo, por tudo, dai graça. Continua o texto sagrado. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Os irmãos lembram que eu falei que a cidade de Esmirna era uma cidade economicamente muito conhecida e era uma cidade onde o comércio era muito forte. Com isso, eles atraíam bastante judeus que iam para aquela cidade negociar. A gente sabe que o povo judeu é muito conhecido por conta disso, são excelentes negociadores, comerciantes, e eles acabavam ficando naquela cidade e instituíam a sua religião, o judaísmo, e à época eles diziam que eles eram sinagoga de Deus. O termo que eles utilizavam era sinagoga de Deus. E o Senhor Jesus vai e diz para João escrever, dizendo que eles não eram sinagoga de Deus, que eles eram sinagoga de Satanás. O texto é claríssimo. Agora vem a pergunta, mas por que o Senhor pediu para que João escrevesse que aqueles falsos judeus eram sinagoga de Satanás? Porque não só o Império Romano perseguia os cristãos, os judeus também perseguiam os cristãos, e perseguiam muito, oprimiam demais, entregavam inclusive os cristãos nas mãos dos romanos. E essa entrega, queridos, ela não era só para receber advertência, essa entrega era para receber punição. Os irmãos terem ideia, as duas punições comuns, triviais, que o império usava para com quem não queria adorar o seu imperador, era ser jogado às feras. Eles iam para uma arena, eles colocavam os cristãos e eles soltavam as feras. As feras são os leões. E os cristãos eram devorados pelos leões. A outra maneira de punição era serem queimados. Os cristãos, eles eram transformados em fogueiras humanas. Eles tinham seus corpos embebidos em uma substância, e essa substância depois eles ateavam fogo e faziam verdadeiras fogueiras humanas com os cristãos daquela época. Então, olha só o que o Senhor fala de uma igreja que o Senhor considera aprovada, né? Nós temos uma figura entre os primeiros pais da igreja, uma figura chamada Policarpo. Quem foi Policarpo? Policarpo foi um discípulo de João, foi alguém que conviveu com João, foi um contemporâneo de João. E, por sinal, Policarpo testemunhou a autenticidade dos escritos de João. Mas qual foi o fim de Policarpo? Policarpo foi dirigente, digamos assim, foi um dos bispos das igrejas instaladas nessa cidade chamada Esmirna. E Policarpo foi preso. E quando ele chegou diante do império, foi dito a ele: ou você nega o seu Senhor Jesus e adora o imperador, ou você vai ser jogado às feras. E Policarpo não negou o Senhor. Em seguida foi dito a ele: se você não negar o seu Senhor e adorar o imperador, se você não disser que o imperador é o seu Senhor, você vai ser queimado. E qual foi a resposta de Policarpo? E eu acho isso muito bonito, muito lindo. Policarpo olha para aquele que o estava julgando e diz: o fogo com o qual você vai me queimar, ele se extingue. Ele dura pouco tempo, ele vai durar 1 hora e ele vai se extinguir. O fogo pelo qual eu passarei, se eu negar o meu Senhor, ele vai ser eterno. Ele estava falando do fogo do inferno. E aí ele olha para aqueles acusadores e diz assim: andem, o que é que vocês estão esperando? Andem, façam o que vocês têm que fazer. E no ano de 155, no ano 155 da nossa era,
Policarpo foi queimado vivo. Ele foi embebido em uma substância e colocaram fogo em Policarpo. Por aí vocês imaginam como era a opressão sobre aquelas pessoas que acreditavam que o Senhor Jesus era o Messias, que o Senhor Jesus era o Cristo, que o Senhor Jesus era o nosso Salvador, que o Senhor Jesus era o Deus encarnado, que ele havia morrido e ressuscitado. Assim como eu e você cremos hoje. Nós temos a liberdade de estarmos falando disso hoje, abertamente. Agora pela internet, mas nós fazemos isso todos os domingos, quarta-feira, quando nós conversamos. Então olhem bem a diferença. E essa é a igreja aprovada. A igreja aprovada pelo Senhor era uma igreja pobre, feita de pessoas pobres. Hoje nós vemos homem se gabando do fato das poltronas da sua igreja terem custado R$ 1.200. Mas vamos adiante no texto. Até aqui está todo mundo entendendo? Está tranquilo? Então vamos lá. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. As pessoas perguntam, pastor, por que Deus usou 10 dias, definiu 10 dias? Ele estava falando realmente de 10 dias? Não, queridos. Ele estava dizendo que a perseguição daquela igreja ela ia ter um tempo fechado, um período fechado. Ele estava dizendo que, por mais que aquilo tivesse acontecendo, mas ele não havia perdido o controle. E ele sabia quando tinha começado o primeiro dia e ele sabia quando iria terminar, que era o 10º dia. Então ele estava mandando uma mensagem para aquelas pessoas, as quais ele já havia aprovado, dizendo que apesar do que elas iriam passar, da probabilidade do que elas iriam passar, que aquele sofrimento iria ter fim. E paz, meus irmãos. Hoje a gente conversa, às vezes, uma conversa entre irmãos, ou até em um ensinamento como esse, e a gente diz assim, poxa, será que se eu estivesse num país, se nós estivéssemos num país onde não se pode pregar o evangelho, será que nós iríamos negar a nossa fé? O Senhor Jesus não estava falando para aquelas pessoas da possibilidade, não, ele estava dizendo que era iminente. Ele estava dizendo o que iria acontecer com eles. Então, aqueles cristãos do primeiro século, eles sabiam que o destino deles era a morte. Eles sabiam que o destino deles era o sofrimento. Aqueles irmãos sabiam que eles iriam padecer por crerem no Senhor Jesus. Mas eles estavam tão convencidos da palavra do Senhor, e o Senhor disse que o Espírito Santo iria testemunhar a respeito do que ele havia pregado, quando o Espírito veio no dia de Pentecostes. E olha qual foi a mensagem que o Senhor já havia pregado há um tempo atrás, ainda no seu ministério terreno. Que aquele que perdesse a vida, em função do Senhor, ele não morreria, ele estaria ganhando a vida. Mas é aquela vida onde nós não sentiremos mais nada. Não é essa vida terrena, onde nós temos um corpo corruptível, onde nós sentimos dores, onde nós sentimos espinhos na carne, como dizia o apóstolo Paulo. E nós precisamos voltar a isso. Nós precisamos voltar a esse primeiro amor do qual o Senhor lembrou lá da igreja em Éfeso, quando a gente tinha toda aquela alegria, aquela vontade, quando a gente começou na nossa jornada de fé, confiante não das coisas do agora, mas confiante das coisas do porvir, das coisas que ainda virão. Confiantes em quê, pastor? Na promessa. Porque o Senhor não faz só esse reconhecimento à igreja em Esmirna. Ele faz esse reconhecimento, ele dá esse ânimo, mas ele também faz uma promessa. E nós vamos ver qual é a promessa que o Senhor fez aos irmãos daquela época. Seja fiel até a morte.
seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Deixa eu dizer outra coisa para vocês. Nós sabemos que os Jogos Olímpicos, eles vêm daquela região. Até hoje, quando nós temos Olimpíadas, aquela tocha é acesa na Grécia, corre o mundo todo. E essa cidade em especial, ela era muito conhecida porque desde aquela época já existiam diversas competições. Na Bíblia você vai ouvir João falando e você vai ouvir também o apóstolo Paulo falando sobre a coroa da vida. Por quê? Como eu disse aos irmãos, esses homens usavam de uma linguagem que poderia ser facilmente compreendida. Então, naquela época, Paulo inclusive diz assim, ao vencedor. Então, naquela época, o atleta que vencia uma competição, Paulo também vai citar a competição, ele era agraciado com uma coroa, ou seja, era o prêmio que ele recebia, era aquela coroa. A promessa que o Senhor faz aqui é que se aquela igreja for fiel até a morte, que ela será agraciada com a coroa da vida, que o prêmio não vai ser só aquela coroa posta em quem ganha uma competição, mas é a coroa da vida. E qual vida? A vida completa. A vida para a qual o Senhor nos criou, a vida para a qual eu e você fomos criados, até os nossos primeiros pais pecarem, Eva e Adão. Continua no verso 11. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. O Senhor já tinha feito um alerta a respeito dessa segunda morte, lá em Mateus, quando ele diz que não é para a gente temer aquele que pode tirar a nossa vida, que pode nos causar a morte do nosso corpo. O Senhor já tinha nos alertado que o que nós devemos temer é aquele que pode causar a morte do nosso corpo e da nossa alma. Então ele faz essa promessa de que se você for fiel até o final, que você será agraciado com essa coroa da vida. Bem, queridos, primeiro momento do nosso encontro de hoje, nós falamos sobre o texto, trazendo para vocês, espero ter sido bastante claro, uma explicação para que você possa compreender essa carta destinada a essa igreja, falando para esse tempo. Nós vamos tentar fazer agora uma aplicação dessa mensagem para o nosso tempo atual. Quando a gente quer tornar a palavra de Deus viva para nós, a gente precisa fazer essa aplicação. Essa aplicação, às vezes, é dolorosa, porque ela nos faz nos reconhecer como foi na semana passada, quando nós nos reconhecemos o Senhor falando conosco, e pedindo para que a gente retornasse ao primeiro amor. Às vezes, a aplicação da palavra de Deus é aquele puxão de orelha que nós estamos precisando ouvir naquele momento. De dizer assim, poxa, onde foi que eu caí? O Beatitudes, ele é um ministério de restauração da casa, ou seja, um ministério de restauração integral. Mas quando você está buscando a restauração do seu relacionamento, é comum você parar e ficar se perguntando, onde foi que eu errei? Não é? É uma das fases do luto, nós já falamos sobre isso lá no BBR de Campinas, mas é comum ficar se perguntando aonde é que você teve essa responsabilidade. Que tal usar essa mesma pergunta para ver onde foi que você falhou e que você errou no teu relacionamento com o Senhor? Essa foi a proposta do nosso encontro da semana passada. Então vamos tentar fazer a aplicação do que o Senhor quer nos falar nessa segunda-feira sobre a igreja em Esmirna. Queridos, essa carta do Senhor, ela é um tapa com luva de pelica o exercício da nossa fé no nosso tempo. Hoje nós somos uma geração que nós reclamamos de absolutamente tudo. Nós reclamamos em nossa igreja do louvor, nós reclamamos se alguém deixou de
te dar a paz do Senhor. Nós reclamamos se você não está participando de nenhuma atividade, nós reclamamos de que o dirigente não pastoreia direito, não procura saber o que está acontecendo com você. Nós encontramos uma série de dificuldades para reclamar da nossa igreja. Por outro lado, boa parte das igrejas, elas procuram vender para você que elas são a saída para te tirar da situação em que você está. Ou seja, venha para cá que todos os seus problemas estão resolvidos. Parece até um jargão daquele programa humorístico que tinha no passado. Seus problemas acabaram. Venha para cá e seja feliz. Né? Então a gente encontra essa postura do lado de quem frequenta a igreja, encontra essa postura equivocada também da igreja enquanto organização. Mas é preciso a gente voltar agora e observar esta carta para essa igreja, que o Senhor a tem como aprovada. E 3 coisinhas me chamaram a atenção nessa igreja, que o Senhor reconhece como aprovada. Ele não fez nenhuma crítica a essa igreja. A primeira coisa é que era uma igreja corajosa. Era uma igreja corajosa porque ela não cedeu à pressão do Império Romano. Ela não se vendeu. Ela não mudou os seus princípios. Ela não alterou a palavra escrita até aquele momento. Ela não transformou o seu culto para poder chamar mais jovens. Ela não mudou estatutos para poder abordar pastores, bispos. Ela não fez nada disso. Olha o que nós estamos fazendo com a nossa igreja hoje. Olha o que nós estamos fazendo com a palavra de Deus hoje. Sob o pretexto de trazer mais pessoas para dentro da igreja, nós estamos transformando um culto em um evento, onde a atração maior não é esse Jesus que se revela no Apocalipse. A atração maior, às vezes, é um cantor que vem, e às vezes cobrando, é um jogo de luz, não tenho nada contra. Às vezes é uma cadeira que custou um salário e meio, enquanto dentro da própria igreja tem famílias que estão com a conta de luz atrasada, que não recebem nenhum tipo de benefício assistencial, que estão sucumbindo ali à fome, a todo tipo de necessidade. Então é preciso a gente olhar para nós enquanto igreja e olhar para Esmirna como uma igreja aprovada pelo Senhor. Alguém pode chegar e dizer assim, mas não tem nenhum problema em ter uma igreja próspera. É claro que não. Eu não estou dizendo isso, eu não estou dizendo que você, ou que tem algum problema em ter uma igreja próspera. Não, claro que não. O que eu estou dizendo é que Deus é amor. Que se essa igreja não viver o amor, primeiro por Deus e segundo pelo próximo, como o próprio Jesus Cristo falou, que esses eram os 2 principais mandamentos, eu não sei se ela tem Cristo para atrair aquelas pessoas. Às vezes a gente faz live de testemunhos aqui, dá 50, 60, 70 pessoas. Mas uma live de estudo, uma quantidade mínima de pessoas estão aqui hoje. Porque nós apresentamos o Senhor Jesus. Às vezes, os testemunhos, eles falam muito mais de uma pessoa do que a força que operou na vida daquela pessoa. Teve uma irmã, acho que é a irmã que escreveu um livro, já de um divórcio, não lembro, ela veio testemunhar, ela e o esposo depois, e ela falou algo muito lindo quando ela veio testemunhar. Ela disse assim, pastor, meu testemunho não é sobre mim, meu testemunho é sobre Jesus. Então essa carta a Esmirna, ela é um tapa na nossa face com relação à igreja que nós temos e vivemos hoje, com aquela igreja que o Senhor diz que foi aprovada. Muitas das vezes nós vamos a uma igreja porque ela tem ar-condicionado, porque ela tem um banco confortável para você sentar, porque ela tem um data show, porque o som dela é um som que veio dos Estados Unidos.
Às vezes a gente vai a uma igreja porque é comum que essa igreja sempre traga alguns cantores gospels. A gente vai por diversas razões a uma igreja. Quantas vezes você foi à igreja para ouvir a palavra de Deus? Porque é comum as pessoas virem falar comigo e com minha esposa dizendo que Deus não tem falado com elas. E tem perguntado a Deus e Deus não responde. Mas quantas vezes você foi buscar ouvir a palavra de Deus sem se importar do local aonde você estava? Quantas vezes você foi ouvir a palavra de Deus sem se importar se aquela palavra era um afago ao teu ego? Quantas vezes você orou, como orou aqui a irmã Claudisleia, antes de nós conversarmos essa conversa, pedindo para que o Senhor verdadeiramente falasse conosco? E como um bom pai que ele é, nem sempre ele vai passar a mão na sua cabeça. Às vezes ele vai puxar a sua orelha. Ah, pastor, mas por que o senhor está dizendo isso? Eu estou só repetindo o que ele falou. Ele mesmo disse na sua palavra que ele corrige a quem ele ama. A palavra dele diz, queridos, que se você não tiver nenhum tipo de repreensão de Deus durante a sua jornada, talvez você não seja filho de Deus. Olha que coisa séria. E olha o que nós fazemos. Nós buscamos igrejas para nos sentirmos confortáveis. Eu venho muito ao Nordeste e às vezes eu encontro aqui as pessoas e eu pergunto, e as pessoas dizem assim, eu mudei de igreja, pastor, estou em tal igreja e tal, lá eu me sinto bem. Aí eu dou um sorriso, né? E eu brinco e digo assim, quem foi que te disse que igreja é lugar para você se sentir bem? Lugar para você se sentir bem é a sua casa, é o seu sofá, é a sua cama, é a brincadeira com o seu cachorro, é o convívio com a sua esposa, com os amigos, com seus filhos. Isso é um local para você se sentir bem. Igreja é lugar de confronto. Tem que ter em mente, queridos, que aquele que veio a pedido do nosso Senhor, enviado pelo Pai, que é o Espírito Santo, ele veio para quê? Ele veio, é claro, para orar conosco quando a gente não tivesse palavras. A Bíblia diz isso. Quando você não tiver palavras, se você estiver em comunhão, não te preocupa. O Espírito Santo, ele vai interceder por você a Deus de uma forma que nenhum homem entende. Mas é se você estiver em comunhão. Se você não tiver, ele vai te confrontar. Ele vai bater de frente com você, ele vai dizer: ei, pecador, ei, pecadora, te te arrepende enquanto há tempo, porque vai chegar um tempo em que esse amor e o amor que você ainda tem um pouquinho vai se esfriar e eu vou me afastar. Mas se você estiver em comunhão com ele, sabe aquele momento de tristeza, de angústia que o deserto te dá, aquele momento de solidão, aquele momento em que você chora, não tem a que recorrer, aquele momento em que você olha para trás e diz assim, poxa, em que foi que transformou minha vida em função de uma separação, de um repúdio? Sabe aquele domingo que você não tem esperança para segunda-feira, que você não tem ânimo? Sabe aquele momento em que você diz assim, Senhor, a minha vida não tem mais valor, a minha vida não tem mais ânimo, Senhor. Sabe aquele momento? É naquele momento que se você estiver em comunhão, a palavra diz que esse Espírito ele vai interceder por você. E ele vai interceder por você, minha amiga, meu amigo, meu irmão, minha irmã, de uma forma que ninguém mais poderia fazer. Ele vai ao pai e vai dizer ao pai, olha, Senhor, a tua filha está sofrendo, está sendo repudiada, está sendo humilhada pela sociedade, está sendo desprezada pela própria família, está tendo dificuldade com um filho que não entende o porquê que os pais estão separados. Ó Senhor, olha para ela, eu estou pedindo por ela, estou pedindo por ele. Ela tem comunhão contigo, ela tem te buscado, ela tem colocado os joelhos no chão, ela tem te pedido para que o Senhor olhe para ela. Pai, não é ela que está pedindo, não, sou eu. Olha para ela, Senhor. Olha que coisa bonita, queridos. Olha que coisa boa. Segunda coisa que eu vejo nessa igreja é a fidelidade. Será que nós somos fiéis? Porque o que é comum a gente ouvir nas nossas igrejas, que fidelidade está ligada ao aspecto do sustento da igreja. E sim, também está. Mas a fidelidade maior que o Senhor cobra de mim, de você,
é aos princípios dele. A maior fidelidade que o Senhor cobra de mim e de você é aos princípios dele. É aquilo que ele implantou no nosso coração a partir do momento em que ele deu a própria vida. Ele cobra essa fidelidade de nós. Ele cobra que a gente não, como diz o apóstolo Paulo, que a gente não se deixe moldar pelo mundo que aí está. Os irmãos daquela época, daquela igreja, eles sofriam uma perseguição muito grande. A perseguição ela era física. A perseguição que nós sentimos hoje, ela é ideológica. A perseguição que nós sentimos hoje é que alguns crentes têm vergonha de ser crente. A perseguição que nós sentimos hoje é que o mundo quer te empurrar um evangelho de facilidade. Tem muita gente abrindo a boca para absorver esse evangelho. Sabe o que a palavra diz a respeito disso, queridos? Está lá numa carta escrita pelas mãos do apóstolo Paulo, inspirada por Deus, a uma igreja na região da Galícia. Está lá em Gálatas. O apóstolo Paulo diz assim: se descer um anjo do céu e pregar outro evangelho, não acreditem, porque esse anjo é anátema. Esse anjo, ele é maldito. Então, qual é a fidelidade que nós estamos tendo à palavra do Senhor? Será que nós estamos deixando a palavra de Deus ao lado e estamos só cantando aquele louvor que diz: ah, mas eu sou humano, eu sou humano, eu sou humano, eu sou humano, e a gente tenta justificar todas as nossas ações porque nós somos humanos. Eu destratei alguém, eu me lembrei que sou crente, mas eu sou humano. Eu tratei mal minha filha por conta do momento que eu estava com relação ao pai dela. Eu tratei tal o meu filho com relação ao momento que eu estava com relação à mãe dela. Eu destratei os outros na faculdade. Aí o telefone tocou e eu fiz uma mentirinha só, dizendo que eu não estava em casa porque eu não estava querendo falar com aquele irmão. Alguém veio me pedir, eu estava com R$ 5 no bolso, mas é o dinheiro da coxinha depois do culto. Esse aí tem fome, mas eu vou ter depois do culto. E no mais eu quero conversar com os irmãos. Complicado, sabe? A palavra diz que na igreja no seu início, né, na igreja primitiva, que não existia necessidade entre os irmãos. Sabe de uma coisa interessante, queridos? Não existia igreja naquela época. Igreja é templo. As pessoas viviam o que o Senhor Jesus havia ensinado. As reuniões eram feitas nas casas e não havia necessidades. Não havia necessidade entre os irmãos. É difícil manter a fidelidade e você vai usar sempre a desculpa de que você é humana, de que você é humano. Eu tenho uma novidade para te dizer. Não sei se você sabe ainda, mas vamos lá. Se você não souber, aproveita aí a deixa. Jesus foi 100% humano. Lembra quando ele chorou por Lázaro? Lembra que na antessala do martírio dele, ele soa sangue, de medo, de paura que ele estava? Será que o fato dele ter vindo como humano, ter nascido de uma mulher, mesmo sendo Deus, não é para dizer para mim e para você, essa noite, para de dar desculpa, para de dizer que você é humano para estar destratando as pessoas, para estar mentindo. Para de dizer que você é humano por querer carregar um peso de uma mágoa, uma mochila que não é para você ter nas suas costas. Ai, pastor, eu já o perdoei, mas o meu coração ainda é assim. Para de dar essa desculpa de dizer que você é humano para não dar o perdão para o teu esposo que saiu de casa, para a tua esposa que saiu de casa. As lives de testemunho, tem muita gente que vem assistir. E é engraçado que essas pessoas não param para ouvir verdadeiramente quem traz o testemunho, porque todas as pessoas que estiveram aqui durante 2 meses, os 2 meses passados, elas foram unânimes em dizer uma coisa. Sabe quando foi que meu relacionamento foi restaurado? Quando eu descansei no Senhor.
Sabe quando meu relacionamento foi restaurado? Quando eu entreguei nas mãos do Senhor. Sabe quando meu relacionamento foi restaurado? Quando eu cheguei para o Senhor e falei, Senhor, me trata primeiro, depois trata Ele. Sabe quando meu relacionamento foi restaurado? Quando eu disse para o Senhor, Senhor, faz com que eu o perdoe e transforma, faz de mim um instrumento da tua paz. E as pessoas não ouvem isso. E o pessoal fica perguntando, quanto tempo foi o teu deserto? Você tinha contato? Gente, olha para o alto. O teu socorro vem do alto. É do alto que vem o teu socorro. Não é de uma live dessa, não é de um testemunho que edifica, edifica. Mas o teu socorro vem do alto. É aquele que está sempre contigo, está presente contigo. Quando ele fala para aquela igreja que ele era o primeiro e o último, ele estava dizendo, gente, vocês estão aí, mas eu tô com vocês, eu estou circulando no meio de vocês, eu estou entre os castiçais, eu estou entre as igrejas, e vocês são a igreja, vocês fazem parte dessa coisa linda chamada corpo de Cristo. É por isso que as pessoas dizem assim, você é membro de tal igreja. O que é um membro? É um pedacinho de um todo, é um pedaço de um corpo. E você faz parte disso. Então aquela igreja era corajosa e o Senhor requer coragem de você, para que você não se molde a esse mundo. Aquela igreja era fiel, o Senhor requer de você fidelidade aos princípios dele. Ser fiel a ele, tão somente a ele. Sabe aquela passagem tão bonita lá em Daniel, onde Nabucodonosor pega aqueles três e diz assim, se vocês não se prostrarem diante da minha imagem, os três vão para a fornalha. E olha o que aqueles homens dizem. Senhor rei, o Deus a qual nós servimos, se ele quiser, ele pode nos livrar da tua mão e da fornalha. Mas se ele não quiser, mesmo assim nós vamos continuar adorando a ele. E o restante da história vocês conhecem, aqueles homens foram colocados dentro daquela fornalha, o Senhor não os livrou da fornalha, mas eles não foram queimados. Isso é fidelidade. Isso é fidelidade. E vamos ao último ponto daquela igreja que era uma igreja aprovada. Que ela por si só, ela era uma igreja premiada por tudo isso. E nós, os cristãos, nós estamos esquecendo do prêmio maior e da promessa que existe na nossa vida, que é a vida eterna. Você às vezes coloca a sua vida aqui, que é uma vida temporária, à frente daquilo que será a vida eterna. Nos 2 últimos meses de testemunho, nós tivemos um casal que o esposo saiu e contraiu um relacionamento fora com a M, e desse relacionamento gerou uma criança, e a esposa teve um problema, tinha passado por um aborto espontâneo, e o Senhor a tratou, a princípio, e ela o perdoou, e o Senhor depois o incomodou de tal forma que ele saiu da cidade que ele estava e ele voltou para casa. A esposa o perdoou, não daquele perdão da boca para fora, mas daquele perdão do âmago, né, da alma. Se relaciona bem com o filho que ele teve fora do casamento. O filho visita ela, ao casal constantemente. E ela foi agraciada, ela foi premiada, porque o Senhor abençoou a madre dela e ela teve um outro filho, ela teve uma menina. Eu estou ficando velho, estou esquecendo aqui dos nomes, mas vocês podem ir lá no canal, esse testemunho está lá no canal, né, no mês passado, foram muitos testemunhos. E ela foi uma das pessoas que disse, né, a coisa começou a mudar na minha vida quando eu descansei no Senhor, quando eu pedi para o Senhor me tratar, quando eu pedi para o Senhor ter um particular comigo. E quantas irmãs que fazem parte do grupo de administradores do Beatitudes também falam isso. Eu estou no deserto, mas me aproximei tanto de Deus que o deserto não tem mais aquele peso. Eu estou no deserto,
mas eu estou tão próximo do Senhor que aquela areia quente que antes queimava os meus pés não queimam mais. Eu estou no deserto, mas antes eu achava que esse deserto ia durar o resto da minha vida, e hoje o Senhor enche o meu coração de esperança de que esse deserto tem um tempo para terminar. O Senhor sabe o dia que ele começou e o Senhor colocou por fé no meu coração o dia que ele irá se encerrar. Quantas e quantas pessoas próximas da gente já têm essa percepção pela proximidade que estão hoje do Senhor. Esse é o prêmio que nós devemos correr, buscar, ir atrás. Amém, queridos? Eu espero que vocês possam ter tido essa noite a compreensão do texto e a aplicação do texto para os nossos dias. Que essa palavra se torne uma palavra viva na sua vida. E você reflita para tentar descobrir, perceber como você é como igreja nos dias de hoje, quem você é como igreja nos dias de hoje, para você refletir se você é como aquela igreja provada, se você é uma pessoa corajosa, para você refletir se você tem sido fiel ao Senhor nos seus princípios, e para você refletir também se você já não tem recebido da parte dele um prêmio como recebeu aquela igreja com aquelas palavras. Nós vivemos tempos difíceis e tem um exercício que eu sempre peço para as pessoas fazerem. É olhar para trás, por cima do ombro, e ver em que situação a pessoa que está atrás de você está. Talvez com isso você pare de reclamar do conforto que você acha que você não tem, do prato que o Senhor colocou na sua mesa hoje 3 vezes, com café, com almoço, com a janta, que você não agradeceu. Talvez você pare de reclamar com o leito que você tem para descansar. Talvez se você olhar para trás e olhar pessoas que não têm absolutamente nada. E por vezes, essa semana eu estava vendo um testemunho interessante de alguém que foi uma pessoa muito conhecida, e ela dizia que as pessoas olhavam para ela e diziam assim, olha, o fulano tem tudo na vida. E ele dizia assim, mas eu não tinha nada, porque eu não tinha Cristo. Então ele perdeu a mulher foi embora, saiu de casa, ele perdeu tudo que ele tinha de bem material. E alguém falou da palavra do Senhor para ele. E ele rememorou o primeiro amor e ele se lembrou de onde ele havia caído. E ele foi procurar emprego. E a pessoa chegou para ele, não deu um emprego, deu um meio para ele reconstruir a vida. Ele reconstruiu a vida. E quando ele começou a reconstruir a vida e reconquistar tudo no aspecto material, e ele estava bem espiritualmente, a esposa voltou para ele. Depois de 7 anos. E depois disso o Senhor chegou para ele e disse assim, mas está faltando alguma coisa. E ele perguntou para o Senhor, o que é, Senhor? E o Senhor disse para ele, eu quero que você fique só com tudo que você considera tudo. E o tudo que ele considerava tudo era o Senhor Jesus. Então ele doou tudo. E ele diz assim, hoje as pessoas olham para mim e dizem assim, mas ele não tem nada. Mas elas não sabem que hoje eu tenho tudo. Minha mulher voltou para casa, eu tenho minha família. Eu estou envelhecendo junto com ela. Eu tenho o Senhor no meu coração. E aqueles bens que outrora eu tinha não me fazem falta. Então, queridos, por hoje é só. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, Pai, porque cremos que fomos alimentados nessa noite, Senhor Jesus. Cremos que o Senhor falou conosco, Senhor. Ó Pai querido, que nós a cada dia, Senhor, estejamos mais e mais perto de Ti, Pai. Nesse momento, Senhor Jesus, eu coloco cada vida que está presente aqui, Pai. Toca, Senhor Jesus, com a Tua mão poderosa, Senhor.
Toca no íntimo de cada um de nós, Pai. Renova as nossas forças, Pai. Renova o nosso corpo físico, Pai, o nosso espiritual, o nosso emocional, Senhor. Que assim como Paulo, nós também aprendamos, Senhor Jesus, a nos adaptar, a te dar glória, Senhor, a nos alegrar, independente de toda e qualquer circunstância, Pai. Que nós possamos, Senhor Jesus, ser a tua igreja, Senhor, que tu se agrada, que o Senhor possa ver virtude em nós, Pai, que a cada dia a tua palavra venha nos edificar, Senhor, como servos, como a tua igreja, Pai. Que nós venhamos, Senhor Jesus, a ser renovados, Pai, a ser restaurados, Pai, pelo teu amor, Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu propósito e pela tua vontade nas nossas vidas, Pai. Abençoa cada família aqui representada, Pai. Que o teu Espírito Santo se faça presente dentro dos nossos lares, Pai. Ó Senhor Jesus, que nós tenhamos uma noite abençoada de sono, Pai. Que seja revigorado, Pai. Nós te agradecemos pelo pão, pelo teto, Pai, porque cremos que até aqui nos ajudou o Senhor. E por isso nós te agradecemos, Pai. Por isso nós te rendemos graças, Senhor. Te dizemos muito obrigado, Pai querido. Eu oro em nome de Jesus. Amém.